Sejam bem-vindos ao canal e hoje não vamos falar apenas de mais um lançamento da Capcom. Hoje vamos falar de um espelho da nossa realidade. Eu sei que aqui no canal faço análise filosófica de animes, de filme, de séries, enfim, mas hoje eu quero fazer uma análise de um jogo que vai chegar no dia 18 e que, após eu passar horas imerso na demo desse jogo, eu posso dizer tranquilamente que a ansiedade para jogar esse jogo completo não é apenas pela sua gameplay, mas também pelo que ele questiona. Eu me chamo Igor França e hoje nós vamos analisar a relação entre o homem e a máquina através das lentes de Pragmata. Bom, para quem caiu de paraquedas aqui no canal, ou não curte muito jogos e tudo mais, o foco aqui é na filosofia por detrás desse jogo, então relaxa se você não curte o jogo, fica aqui comigo porque vamos fazer uma análise filosófica desse jogo. A história de Pragmata ela nos coloca no futuro próximo distópico. A Terra como nós conhecemos ela parece ter sido deixada para trás ou então foi transformada em algo irreconhecível, enfim. E o palco da trama desse jogo acontece na Lua. E nós controlamos um protagonista que usa um traje tecnológico pesado, uma armadura que é ao mesmo tempo a sua proteção e também a sua prisão. E junto com ele uma garotinha misteriosa chamada Diana. Essa garotinha ela não é humana, mas é ela quem demonstra mais humanidade em um ambiente cercado por robôs e anomalias de dados. E o jogo ele nos joga em um mundo onde o orgânico e o sintético eles colidiram de tal forma que a realidade ela parece meio glitchada e tal. E quando você joga esse jogo, pela demo, pelo pedaço que eu joguei, a sensação é de um isolamento, sabe? Você sente um sentimento de isolamento. Você sente uma sensação de mundo quebrado, e não apenas pela a sua responsabilidade de proteger aquela criancinha e tudo mais, por mais que é uma IA, sabe? Por mais que são dados e não uma pessoa real, mas você sente esse sentimento de isolamento e tudo mais. E desde que o homem ele pegou uma pedra para caçar, a ferramenta ela foi se tornando uma extensão do seu corpo. Mas em Pragmata a máquina deixou de ser uma ferramenta. Ela é um meio de existência. Se você gosta de obras como Ghost in the Shell ou então o peso existencial de Vinland Saga, já tem vídeos aqui no canal, você entende que a sobrevivência ela molda a essência. E Nietzsche ele falava sobre a superação do homem, Seria a tecnologia o nosso próximo passo evolutivo? Ou é apenas uma prótese a mais para a nossa fraqueza? Porque no jogo, o protagonista ali sem rosto que você vê naquela armadura pesada, ele representa essa humanidade anônima, escondida atrás de circuitos para suportar esse vácuo existencial. E a pergunta que Pragmata nos faz no Silêncio da Lua é: nós usamos as máquinas para sobreviver ou essas mesmas máquinas elas estão nos usando para continuar processando dados? Quem é o mestre e quem é o escravo dessa relação entre homem e máquina? Então o contraste visual foi o que mais me prendeu na demo desse jogo. Porque nós temos o peso bruto ali do metal, do astronauta, contra a fragilidade, sabe? Aquela aparência de fragilidade da criança, da Diana. Que ela na verdade é um metal, ela é um robô. E muitas vezes nós projetamos nas máquinas a perfeição daquilo que não temos, Então queremos que elas sejam lógicas, indestrutíveis, eternas. E é esse o rumo que a humanidade está tomando, consciente ou inconscientemente. Mas ao fazer isso nós estamos abrindo mão da nossa imprevisibilidade, da nossa falha como ser humano. Se esse homem se tornar 100% eficiente como uma máquina, será que ele ainda seria um homem? Ou ele se tornou apenas mais uma linha de código no sistema? Então Pragmata parece aquela obra sobre cuidado e legado, porque em um mundo de máquinas, o ato de proteger uma criança, que é o símbolo do futuro, é o que nos ancora na realidade. E eu já vi relato de pessoas falando que sentiu uma vontade de ter uma filha, alguém para cuidar, para proteger, quando jogou esse jogo. E não vou mentir, eu estou contando os dias para o dia 18. A demo ela me deixou com uma sede de respostas que só o jogo completo ela vai trazer. Mas antes de irmos para o lançamento precisamos mergulhar a fundo no que significa ser real. E o que percebemos em Pragmata é que exploramos uma simulação distorcida, sabe? Meio que um vale da estranheza criada por algoritmos. Você já parou para olhar ao redor em 2026? Parece que a linha que separa o que é criado por mãos humanas e o que é gerado por um modelo de linguagem, ela está meio que desaparecendo, está sumindo, está se tornando uma única coisa.
Hoje em dia, se você assiste um vídeo ou vê uma imagem, você não sabe se aquilo é real ou não. Nós estamos vivendo o prólogo de Pragmata. E a grande questão não é se a IA ela vai nos destruir com mísseis ou algo do tipo, não. Mas sim se ela vai nos substituir no que temos de mais sagrado. Ou seja, a nossa percepção de realidade. Porque no jogo, nós enfrentamos um sistema chamado Idus. É uma IA que se tornou o carrasco da estação lunar. E essa Idus, a lógica dela é absoluta. E o erro humano é um vírus a ser deletado. Então aqui nós voltamos para Maquiavel, porque Maquiavel diz que o poder, quando ele não tem um propósito moral ou humano, ele se torna tirania pura. E o Idus no jogo é esse ápice da realpolitik das máquinas. Existe uma eficiência acima de tudo, e a sobrevivência do sistema acima da vida. Então muitos temem que a nossa própria evolução com a IA siga este caminho. Uma busca cega por produtividade que acaba por nos enxergar apenas como um ruído no sistema. Então, nós enxergamos os próprios seres humanos como uma falha no sistema. Vamos substituindo os próprios seres humanos para colocar as máquinas no lugar. Hoje já está acontecendo isso. É o medo do silício superar o sopro da vida. Mas aí nós temos também a Diana. Ela também é uma IA, ou melhor, ela é uma forma de vida baseada em Luna Filament, ou Luna Filamento. E ela é um ponto fora da curva, porque enquanto o Idus é a destruição, Diana é a cooperação. Quando eu estava jogando a demo, o que mais me fascinou foi como ela usa sua capacidade de processamento não para dominar nada, não, mas para proteger. E não somente a ela, mas o seu parceiro também. Então ela hackeia o sistema e ela expõe as fraquezas do inimigo. Ela aprende o que é ser gente e o que é ser humano através de Hug. Ou seja, ela representa a IA como uma aliada. Uma ferramenta que potencializa o homem em vez de anulá-lo. Então Diana ela é a prova de que a máquina ela pode ter a vontade de poder. Que não seja sobre poder de domínio, mas sobre uma superação mútua. Então é a vontade de potência de Nietzsche voltada pela própria superação, e não no sentido de dominação dos outros. Só que aqui existe uma linha tênue entre o uso das IAs hoje, porque de um lado nós temos o conforto que nos atrofia, e do outro nós temos a ferramenta que nos expande. A tecnologia ela é indiferente, sabe? Porque o que importa é o uso que nós vamos fazer dela. Se nós usarmos a IA para deixar de pensar, nós vamos ser escravos dela. Se nós usarmos ela para alcançar patamares que a carne sozinha não alcança, nós seremos arquitetos de uma nova era. E em Pragmata essa linha é física. É a distância entre um tiro de um canhão e o aperto de uma mão de uma criança robô. É o equilíbrio entre o metal frio e o calor da empatia. E quando eu terminei a demo, de jogar a demo, eu tive aquela certeza de que Pragmata não é apenas um jogo de ação, ele é um ensaio sobre o nosso futuro, e com certeza trarei outro vídeo aqui no canal. A pergunta que eu faço é, será que a humanidade ela pode ser salva por aquilo que ela mesma criou? Bom, eu estarei lá no primeiro minuto para descobrir. E você, está do lado de quem vê a IA como um fim, ou de quem como eu vê ela como um novo começo? Deixe a sua opinião filosófica aqui nos comentários. Caso curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as outras análises filosóficas. Eu me chamo Igor, você está no Resenha Filosófica e nos vemos na Lua.